Olá, um ótimo dia para você. O Record News Rural de hoje está começando. Os produtores de banana do norte de Minas Gerais estão em alerta. Técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, encontraram um foco da cigatoca negra em uma propriedade no município de Jaíba. A doença é causada por um fungo e afeta o desenvolvimento da fruta. O foco da cigatoca negra, encontrado em uma propriedade rural no projeto Jaíba, deixou a Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas em estado de alerta. É um fato grave, é preocupante, mas o que é necessário realmente é a gente sair do lugar e ir a campo atrás da solução, da implementação de um plano de mitigação de risco. Tudo vai depender de uma ação comprometida e colaborativa do bananicultor, que é quem mais pode fazer pela defesa do polo de produção. Com 180 hectares de banana nanica e 170 de banana prata no norte de Minas, esse produtor defende que o caso seja tratado de forma tranquila, para não abalar o setor. Os tratos culturais sendo colocados em dia e com o acompanhamento, os monitoramentos da doença no campo, e entrando com o controle no momento certo, não tem nenhum alarde ou nenhuma preocupação a mais do que qualquer outra dificuldade, qualquer outra praga ou doença dentro da nossa bananicultura, da nossa área de banana. A cigatoca negra é causada por um fungo e é considerada a doença mais destrutiva da cultura da banana. Ela provoca a diminuição e a maturação precoce do fruto, impactando negativamente a produção e a comercialização da banana. O técnico de campo explica quais os cuidados necessários o produtor deve ter caso a lavoura seja contaminada pela praga. Primeiro, a gente pode fazer a poda sanitária, que no caso seria a desfolha dessa banana que está adoentada. Tirar essas partes adoentadas, retirar do seu bananal, de preferência amontoar e jogar algum material para poder fazer a decomposição, acelerar esse processo, como exemplo o cal virgem. Você pode também melhorar a aeração e a incidência luminosa dentro desse bananal seu, porque quanto mais adensado for, mais fechado, a probabilidade desse fungo proliferar é muito maior. O uso de pesticidas e o controle biológico também são estratégias que podem ser usadas contra a doença. É importante você sempre estar fazendo a troca desses produtos para não criar uma resistência a esse fungo. E por último, temos o controle biológico, que no cacau é utilizado um tricoderma, que seria um fungo que acaba colonizando outro fungo. Já na cigatoca negra, ele não é amplamente utilizado, mas pode ser possivelmente uma forma de controlar essa doença dentro dos bananais. Desde 2007, não havia registros da doença em áreas de grande produção em Minas Gerais. Todas as medidas de contenção já foram definidas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária e pela CEAPA, com consentimento do Ministério da Agricultura e Pecuária. O IMA reforça que não há risco para o consumo da banana. A gente tem deixado isso muito claro para que isso também não impacte no consumo da fruta. A fruta continua saudável. Agora um fruto nutritivo, gostoso e típico da região amazônica que atraiu os produtores de Brasília. Mais de 50 agricultores estão investindo na cultura do açaí. Cremoso, delicioso e saudável. O açaí, típico da região amazônica, é muito valorizado pela riqueza nutricional. Durante séculos, os povos indígenas o usaram em suas dietas como fonte de energia. Nos anos 90, começou a se popularizar em todo o Brasil, especialmente na região norte, onde é uma tradição consumir o açaí com tapioca, farinha de mandioca e com pirão, para acompanhar um peixe assado ou camarão. Mas se engana quem pensa que o açaí só dá bem longe de Brasília. Como que surgiu essa ideia de começar a produzir açaí aqui no Distrito Federal? O pessoal da Rota, da Fruticultura, né, chegou aqui à procura de uns produtores que estivessem interessados em plantar. A maioria das pessoas por aqui
não tinha nem a ideia de que isso poderia funcionar, né? E como eu plantava hortaliça e já tinha irrigação, né? Eu achei interessante. Então vamos fazer esse plantio que, né, eu acredito que vai ser bom. Atualmente, além do seu Abraão, o Distrito Federal conta com mais 53 produtores de açaí. Existem tipos de açaí e existe um tipo, se existirem, que dá para ser plantado aqui no Distrito Federal ou não? Sim, esse açaí que foi desenvolvido para o plantio aqui no Distrito Federal, que ele considera o açaí de terra firme, é BRS Pai d'Égua, da Embrapa, né? Foi uma cultivar desenvolvida que se adaptou, está se adaptando bem aqui. Eu acredito que a partir do momento que começa a primeira produção, né, as primeiras colheitas, que vai incentivar outros à produção. E a gente também tem que trabalhar a questão da comercialização desse açaí. É uma grande expectativa dos produtores que se tenha, né, uma cooperativa, que eles possam realmente trabalhar em cooperativismo para fazer todo esse processamento desse açaí. Essa é a nossa expectativa. Para que o açaí se desenvolva, além da irrigação diária, seu Abraão fica responsável por checar as plantas a fim de eliminar possíveis pragas. A gente chama o besouro da palmeira. Aqui na área, eu acho que eu fui o primeiro a observar que esse besouro estava aparecendo e matou muitas plantas. Estamos sempre analisando se tem alguma doença foliar para fazer os controles adequados. E é isso, assim, nós temos que dar essa assistência e é uma parceria, né, entre a Emater e o produtor rural. E essa parceria, graças a Deus, tem dado certo. É uma alegria ver essa planta crescer e eu tenho a esperança de que um dia essas plantas estão produzindo e vai ser muito bonito, o terreno aqui vai ficar lindo. A colheita da maçã Fuji começa com boa qualidade no sul do país. Outras variedades já foram colhidas. A colheita da maçã Fuji começou na região de Caxias do Sul, com frutas apresentando bom tamanho, coloração intensa e carga satisfatória nos pés. Segundo o informativo da Emater Ascar, as condições climáticas das semanas anteriores favoreceram a maturação dos frutos e a execução dos trabalhos nos pomares. A colheita da variedade Gala foi concluída na região e o mercado segue aquecido. Na Ceasa de Caxias do Sul, o preço da categoria 01 embalada ultrapassa R$ 8,00 o quilo. Em Passo Fundo, as variedades Eva, Eva Gold e Condessa também já foram colhidas, com produtividade de até 25 toneladas por hectare. O preço pago ao produtor está em R$ 4,00. A fase atual nos pomares é de tratamentos preventivos contra pragas e doenças, além de adubações para garantir o amadurecimento das ramas e gemas. O Porto de Santos, o maior do país, não é mais capaz de absorver a demanda, segundo especialistas. Audiências públicas já são feitas para planejar a construção de um mega terminal que deve aumentar em 50% a capacidade de operação. Quase 500 mil de contêineres movimentados num único mês. A média, divulgada essa semana, foi recorde para fevereiro no Porto de Santos. Grande parte das operações foi feita nesse terminal, um dos maiores da América Latina. Apesar da marca histórica, os operadores portuários afirmam que muita carga ficou na fila para sair do Brasil. Em 2022, a nossa capacidade já estava esgotada. Então, você continua movimentando, sim, você roda na ineficiência, você roda a preços mais caros e, principalmente, a parte que você poderia crescer a mais, ela é contida. Eduardo representa os exportadores de café. Segundo ele, o ano começou com 6 milhões de reais de prejuízos para o setor só por causa dos atrasos para o embarque. Nós vimos no ano passado que o crescimento das exportações de café, que foi em 28%, somado a outras cargas que também cresceram, açúcar, algodão, carne e celulose, mostrou o esgotamento dessa infraestrutura. Se você tem carga ficando para trás, exportadores reclamando que não conseguem embarcar suas cargas, eu acho que esse colapso ele já está aí, ele já é presente. Ele não vai acontecer, ele já está acontecendo. Aqui nesta área do cais vai ser construído um novo terminal que deve aumentar em 50% a capacidade de operação do Porto de Santos. Será o maior leilão portuário já feito no Brasil.
Um dos desafios é organizar a chegada dos caminhões até aqui. O novo terminal terá capacidade para movimentar 3 milhões e 500 mil contêineres em um ano. Serão pelo menos 4 mil caminhões a mais circulando no Porto de Santos por dia. Coloca Santos numa condição de um porto com mais estrutura para receber a carga. Mas para essa carga chegar via terrestre nesse mesmo terminal, a gente precisa melhorar os acessos. A previsão é que o mega terminal entre em operação daqui a pelo menos 6 anos. A pergunta que nós sempre fazemos é: o que fazemos até 2031? Paramos de produzir ou paramos de exportar? Em nota, a Autoridade Portuária de Santos declarou que neste começo do ano não houve demanda reprimida de pedidos. Afirmou também que obras já são realizadas em alguns terminais e que a malha ferroviária interna já está sendo expandida. A oferta de alfaces aumentou na semana passada, enquanto a qualidade ficou prejudicada. Isso pressionou as cotações no interior de São Paulo. Os preços da alface americana recuaram 22,33% na semana passada em Ibiúna, no interior paulista. A caixa com 12 unidades foi comercializada R$ 26,82. O recuo nos preços está associado à maior oferta e à baixa qualidade das folhosas por causa das altas temperaturas, que causam pendoamento e queima nas mudas, de acordo com relatos dos colaboradores do Hortifruti Cepea. Também em Mogi das Cruzes, com a oferta maior, o escoamento está mais lento. Na região, a alface americana registrou média de R$ 33,33 a caixa com 12 unidades, uma queda de 5,88%. A crespa caiu 5,44%, sendo comercializada no período a R$ 31,30 a caixa com 20 unidades. A expectativa agora, com a chegada da nova estação, é que as temperaturas mais amenas melhorem a qualidade e a produtividade das folhosas. E olha só, a laranja para o mercado in natura ficou um pouco mais cara na última semana. Em compensação, na indústria, os valores recuaram. Com oferta restrita no período da entre-safra no cinturão citrícola e demanda aquecida, os preços da laranja in natura seguem em alta. Na semana passada, a caixa de 40,8 quilos da laranja pera valorizou 6,53%, de acordo com levantamentos do Cepea. Já na indústria, os preços pagos no spot continuam em queda, principalmente pela baixa qualidade da fruta, já que as melhores seguem para o mercado in natura. A caixa da laranja posta na indústria teve um recuo de 10,19% na semana passada, em comparação às semanas anteriores. A média saiu a R$ 60. Já pensou se existisse um banco de dados padronizado do setor cafeiro? As informações reunidas nele podem impulsionar a produtividade, eficiência e sustentabilidade nas lavouras. Bom, agora isso está saindo das ideias e se tornando real. Para entender como vai funcionar o núcleo de inteligência para o fortalecimento da cafeicultura, a gente conversa agora com o André Fernandes, que é engenheiro agrônomo, pró-reitor da Universidade de Uberaba e sócio proprietário da C3 Consultoria e Pesquisa. Bom dia, André, tudo bem? Um prazer ter você aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse importante projeto. Bom, então vamos começar já perguntando como é que surgiu a iniciativa de criar esse núcleo de inteligência da cafeicultura ligado, então, a esse banco de dados. Então a ideia surgiu, a gente já está pensando isso, né? Toda a cadeia do café no Brasil, ela já está precisando há algum tempo de um projeto similar a esse. Na cadeia da soja, isso já é uma realidade com um programa muito importante que a cadeia da soja fez, que é o SESB, né, que é a busca da maior produtividade nas lavouras de soja. E aí a gente, pensando isso, a C3 Consultoria e Pesquisa, junto com a Fundação Procafé, pensou, por que não fazer um sistema similar ao que a soja faz para o café, né? Então, a partir disso, a gente já tem pelo menos um ano e meio trabalhando nessa ideia, e agora a gente efetivamente conseguiu lançar isso para o mercado. Então, já está disponível para toda a cadeia, para todo o agronegócio café, né, que a gente sabe que o agronegócio café brasileiro ele é responsável por 40% da produção de café do mundo, né, então tem grande relevância a produção de café no Brasil,
principalmente agora, nesse momento do menor estoque dos últimos 25 anos e do maior preço da cultura do café, né? Uma saca de café hoje está próximo de R$ 2.600. Então, esse projeto foi lançado, então, Núcleo de Inteligência para o Fortalecimento da Cafeicultura, e dentro desse núcleo de inteligência, a gente está lançando, na verdade já lançou, as inscrições estão abertas, o programa A Maior de Todas as Produtividades. Então, esse que é a ideia. O desafio que a gente tem que é muito diferente de soja, né? Porque soja, em 100, 120 dias, a gente tem a colheita da cultura. E café é muito mais complexo. O café é uma cultura perene, que ele é uma cultura que a gente tem um desenvolvimento vegetativo e depois produtivo. Colocou uma sementinha de café no chão, né, na mudinha, 2 anos e meio ela vai ter a primeira produção, e a cada ano ela vai ter uma produção por ano. Então, por isso que esse programa, muito diferente da soja, que em 120 dias é um programa muito mais longevo. É um programa que a gente está prevendo aí que os cafeicultores e as empresas se inscrevam, né, por 4 safras consecutivas, né, para que a gente tenha 2 biênios de produção de café. Então, o café sempre é assim, né? Um ano que produz um pouco mais, outro ano que produz um pouco menos. Então, a gente vai ter, durante 4 anos, pelo menos, né? E depois ele vai continuar, uma safra alta, uma safra um pouco menor, uma safra alta, uma safra um pouco menor. E aí a gente vai conseguir reunir uma enormidade de dados dessa cultura que é tão importante para o nosso país e também para o mundo, né? Já que a gente está produzindo aí 40% do café do mundo. E é interessante neste momento, né, como você ressaltou, esse projeto sair do papel, porque a gente tem, né, preços altos, baixos estoques, a gente tem uma safra que foi comprometida por também mudanças climáticas, por conta do clima. Então, esses 4 anos serão necessários para dar uma balizada ou tirar uma média, digamos assim, da produção do café, porque se for contar só essa safra, os dados não seriam muito reais para o futuro. Exatamente, né? O que a gente preconiza para esse programa, a maior de todas as produtividades do NIFC. As inscrições já estão valendo, né? E aí não vai valer essa safra 2025 que está na árvore, né? Que está na planta de café hoje. Então, os produtores vão fazer as inscrições para começar a valer só na safra de 2026. Então, vai valer safra de 26, 27, 28 e 29, né? Então, esse preço está, igual você falou, dessa forma tão alto, né, desse valor tão alto, justamente por aquilo que você falou, baixos estoques, o dólar aumentou, os produtores optaram por exportar muito mais do que deixar no mercado interno, né, uma coisa óbvia, né, para que eles conseguissem capitalizar melhor, e também as intempéries climáticas, principalmente a seca, tanto no Brasil, na safra 2024, na última, algumas regiões ficaram 180 dias sem chover, e também a safra foi prejudicada também no segundo país produtor, que é Vietnã, que também teve uma seca muito intensa lá, né? Então, esses fatores todos reunidos repercutiram numa alta muito grande de preços e que também, obviamente, está nas gôndolas de supermercado. Então, a ideia é que a gente coloque esse programa, né, de a maior de todas as produtividades a partir da próxima safra, e também separando as 2 principais variedades de café que a gente tem conduzidas aqui no Brasil, que é o Arábica e o Conilon. O Arábica um pouco mais em terras mais altas, né, que é aquele que tem uma produtividade um pouco menor, menos cafeína, mas uma qualidade em geral superior. E o Conilon, que é aquele que produz muito, que a gente tem muito no Espírito Santo, principalmente em terras mais baixas, agora já tem Conilon também em terras mais altas, e aí a gente vai ter esses 2 mundos, o mundo do Arábica, o mundo do Conilon, vão ser separados no nosso concurso de produtividade, vamos dizer assim. E depois, também a gente vai ter as variáveis de sistema de produção, os sistemas irrigados vão estar numa área, e os sistemas de sequeiro vão estar em outra, né? O Brasil, ele irriga em torno de 600 mil hectares de café, o que dá mais ou menos 25% da safra, né?
Só que isso consegue produzir 40% da safra do Brasil. Então, é uma cultura que está sendo muito irrigada, é uma atividade que eu já trabalho há 30 anos, né, a irrigação de café, e que tem permitido ganhos muito maiores, principalmente pelo fato da irrigação permitir uma redução dos riscos do produtor rural, né, que cultiva café. Então, quem irriga consegue, principalmente, amenizar os efeitos aí da seca. Certo. E André, explica um pouco para a gente, na prática, como é que essas ações que serão desenvolvidas, elas podem impulsionar ainda mais a cafeicultura. Esse banco de dados vai dar uma margem ou orientações de ação daqui para frente? Não tem dúvida, né? Porque o que a gente vai fazer nos 4 anos que a gente vai conduzir os experimentos? Então, cada um dos cafeicultores, né, que vão estar envolvidos nesse grande projeto, talvez o maior projeto da história da cafeicultura do Brasil, ele vai tentar, né, e vai conseguir maximizar a sua produção com sustentabilidade, e aí ele vai colocar lá o que ele tem de melhor dos insumos, de fertilizantes, de defensivos, de práticas culturais, de controle biológico, né, de uma colheita eficiente, de uso correto da mão de obra, maximizar a produtividade com sustentabilidade e também com qualidade do fruto final, e cada ação que ele fizer, ele vai colocar isso num software, num sistema de coleta de dados, que também englobam clima, a gente vai medir chuva de cada uma das propriedades, temperatura, a gente vai medir, fazer análise de solo, análise de folha, e aí a cada ano a gente vai reunir num grande banco de dados, né, um monte de informações que vão ser muito relevantes para toda a cafeicultura, tanto nacional quanto mundial. E durante 4 anos, a gente vai colocar isso tudo num grande banco de dados, que esse banco de dados, então, vai ser disponibilizado, né, e vai ser divulgado ano a ano para toda a cadeia do café, para que, desde o pequeno produtor até o grande produtor, ele possa ter acesso a essas informações e consiga melhorar a sua atividade, né? Hoje, está uma atividade altamente remunerativa pelo preço final de uma saca de café, mas isso não vai durar para sempre. Então, qual que é a ideia? Com esse banco de dados, a gente vai permitir que o cafeicultor consiga produzir mais com menos, né? Sempre essa a ideia. Ele precisa produzir mais com uso menor de insumos, aí ele vai ficar mais sustentável e, obviamente, vai aumentar a sua lucratividade. Então, a ideia desse projeto é que cada um dos nossos consultores de café indique os seus consultados, cada produtor de café em todas as regiões cafeiras do Brasil, tanto de Arábica quanto de Conilon, inscrevam suas lavouras. Aí o módulo inicial, né, mínimo, é um talhão de café, que pode ser 1 hectare, 2, 3, 4, 10, e aí ele vai escrever esse módulo, e aí durante 4 anos a gente vai fazer todas as avaliações desse módulo. As avaliações inteiramente georreferenciadas para compor esse mega banco de dados, né, que na minha visão e na visão de todos os nossos parceiros vai mudar a realidade da cafeicultura nacional e mundial. E é interessante quando a gente fala, né, que hoje o café está valorizado, os preços estão altos, mas quem está plantando café esse ano de olho nisso não sabe se daqui 2 anos estará assim ou como estará o cenário, até porque a gente tem a questão da bienalidade, então uma safra mais alta, uma safra mais baixa, mas esse banco de dados ou esse programa serve para todo tipo de produtor, não só das grandes regiões cafeiras, mas quem produz café no Brasil. Exatamente, né? Esse banco vai valer para todo mundo, né? Porque, igual você falou, né, agora está uma busca desenfreada para novos plantios de café, né? Então, o preço das mudas explodiu, não tem muda suficiente para a turma colocar no solo. Sistema de irrigação que a gente trabalha há muito tempo, as empresas não estão dando conta de entregar esses pedidos, né? Porque nunca eu vi, na minha carreira toda de 30 anos nessa área, uma procura tão grande por sistemas de irrigação, de novo, para minimizar o impacto da seca, que a seca é sempre muito mais recorrente do que uma geada, né, por exemplo. Mas já está previsto, né, embora os cafeicultores não gostem, esse ano, né, agora, o inverno um pouco mais rigoroso, com a amenização do Laninha, e possivelmente vai dar
uma geadinha ou uma geada até maior, né? Essas são as previsões iniciais, que aí pode também ajudar a manter esse preço alto ainda nos próximos meses aqui do ano, né? Mas não é, na verdade, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer com o preço de café. O que a gente está percebendo é que o consumo está aumentando, mesmo com o preço alto, o brasileiro não parou de tomar café, o europeu está tomando mais café, o americano continua a tomar muito café e o chinês está tomando muito café agora, né? As exportações de café do Brasil para a China é uma curva exponencial, né? Então o chinês, além do chá, ele está tomando café também, principalmente porque um brasileiro conseguiu, né, fez uma inovação que a gente chama de drip coffee, ele imitou o chá e ele colocou isso no café. Então o chinês vai lá, o brasileiro, qualquer um que seja, ele vai colocar a água em cima de um sachêzinho e vai fazer um chá que na verdade é um café. Então o formato que o brasileiro desenvolveu, chamado drip coffee, permitiu o aumento muito grande do consumo de café na China também. Imaginem, se cada chinês tomar uma xicrinha de café por dia, a gente não vai ter, né, café para todo mundo aí no mundo. E aí as perspectivas são boas, né? Não que fique nesse preço, mas que ela nunca volte para os preços de 4, 5 anos atrás, que eram preços muito complicados para o produtor de café. Então, agora a gente vê um mercado muito importante, muito interessante, e essa grande ferramenta que a gente está criando, esse grande banco de dados, né, que vale não só para os produtores, vale para os consultores, vale para os pesquisadores, mas vale também para as empresas, né? Então, a gente tem que evidenciar também a importância das empresas nacionais e multinacionais dentro desse projeto, né? Porque a empresa depende da remuneração do cafeicultor para que ela consiga vender o defensivo, vender o fertilizante, um produto orgânico, vender um serviço, fazer alguma inovação. Então, se o cafeicultor consegue ter uma boa remuneração, toda a cadeia ela é beneficiada com isso. Então, as empresas também elas vão ter um papel muito importante dentro desse projeto do NIFIC, que é a maior de todas as produtividades, né? Então, ao longo dos 4 anos, a gente vai fazer muitos eventos, tanto regionais quanto nacionais, demonstrando cada uma dessas técnicas avançadas de produção. Mas quando eu estou falando em técnica avançada, eu não estou falando, às vezes, de um grande produtor. Cafeicultura, 70% é pequeno produtor, né? Então, imagine o que um projeto desse pode mudar a vida de um agricultor familiar, maximizando a sua produção e melhorando, obviamente, a sua lucratividade, né? Então, é um projeto que engloba toda a cadeia do café. Perfeito. E aí, André, brincadeiras à parte, um brasileiro, então, lá na China criou o famoso chafé. Como se fosse um chafé. Na verdade, ele criou aqui, né? E aí, aqui no Brasil foi criado, e aí ele exportou isso. A gente consegue colocar na mesa de cada um dos chineses. Que aí o chinês ele é mais conservador. E aí você imagina, se você colocar isso para ele colocar um filtro, fazer toda a infusão, e aí vai ficar mais complicado. Então, qual que é a ideia? Fazer um chá ou fazer um café da mesma forma, né? Isso, com certeza, melhorou muito a aceitação desse produto, né? E uma coisa importante para falar, né? O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, né? Só pede para a água. A água é a primeira, o café é a segunda. Muito mais até do que o chá, né? E mostrando... Então, e o café mostrando aí... evidenciar, né? E o café mostrando aí a sua versatilidade, conquistando cada vez mais mercados, e o café brasileiro mostrando a sua qualidade. E esse projeto vem para garantir isso e ainda mais sustentabilidade para todo o setor cafeiro. Muitíssimo obrigada, André, pelas suas explicações, e a gente segue acompanhando, então, a evolução desse programa. Com certeza, a gente conta com toda a cadeia aí do café, tanto de produtores quanto de consultores, empresários rurais e as empresas, para que entrem com a gente nesse grande projeto. Excelente, muito obrigada e um bom dia para você. Bom dia. E com essas informações a gente encerra o Record News Rural de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação. Até a próxima.